Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra cuarta clase de español, parte 2. Bom, para a nossa aula de hoje, a gente vai precisar aí do Google Tradutor e do Reverso, porque a gente vai trabalhar com a parte de vocabulário. Vai lá, pega o livro e abre na página 29. O que a gente vai falar agora é um assunto até pesado, né, no sentido de compreensão gramatical, que são os recursos coesivos. Primeiro a gente tem que entender o que significa isso. O que é um recurso coesivo? O recurso coesivo é aquele que são palavras ou expressões que servem para amarrar parte do parágrafo a outro ou amarrar os parágrafos na formação de um texto como uma forma geral, tá? Então, estruturas coesivas são estruturas fixas, prontas, que têm esse objetivo, amarrar frases ou amarrar parágrafos, para no final formar um texto completo. Olha o que a apostila diz pra gente. Las expresiones destacadas permiten que el texto sea comprensible para el lector, ou seja, ejercem uma função coesiva. A gente ainda vai ver essas frases. Lo que hace que um texto sea un texto o no una junción de palabras inconexas son la cohesión y coherencia. La coherencia textual se refiere a la relación que estabelece entre las distintas partes de um texto. Então, foi aquilo que eu falei, né? São palavras, em português a gente tem as preposições, a gente tem as conjunções, em espanhol também, que fazem essa função, amarrar frases para que elas se tornem um parágrafo ou amarrar parágrafos para que se tornem um texto. Vamos ver o que ele disse agora. Vamos ler esse pedacinho aí que está destacado. Em suas duas versões passadas, Star Filmes ha logrado números importantes. Em total, han participado de 1.720 cortos y 9.509 personas de 92 ciudades. Y en esta tercera edición, los organizadores buscan generar un mayor impacto. Por eso, agregaron 3 palabras: ver, aprender y hacer. La primera está relacionada con Smart Play, aplicación de festival que permitirá llevar cine de bolsillo en todos los dispositivos. Aprender, porque buscan democratizar el cine a partir de diferentes narraciones. Y sean niños, aficionados, profesionales o personas en condición de discapacidad, el festival busca que el público aprenda desde diversas formas de ver la vida. Y la última, hacer, está relacionada com a plataforma Smart Web Class. Então, aí tem um texto que fala um pouquinho sobre um festival de filme, e ele destacou alguns trechos. Primeiro, em suas duas versões passadas, ele introduz o texto. Ele fala para o leitor que, olha só, a gente está falando da versão atual, né? Já se passaram 2. Depois ele fala assim, e é nesta terceira edição, ou seja, ele vai dizer o que essa terceira edição tem de tão diferente. Por isso, da ideia de uma conclusão. La primeira, ou seja, evita escrever a mesma palavra. La última também, é um recurso que a gente utiliza para não ficar escrevendo a mesma palavra várias vezes. Fíjate como funciona essa rede observando os colores e que funções estão exercendo em suas duas versões passadas. Expressão que contextualiza temporalmente o festival. Aquilo que eu já falei. Ele está situando o leitor que não é a primeira vez. Já houveram 2 edições passadas. E nesta terceira edição, refere a temporalidade expressada anteriormente e situa o leitor sobre a edição atual do festival. Mesma coisa. Naquele trecho, ele diz ao leitor o seguinte: agora o que eu vou falar serve para essa edição, para a terceira edição. Por isso, expressão que tem a função de introduzir a explicação, o motivo por el qual adoptaram as 3 palavras. Ou seja, a conclusão. Por que aquelas 3 palavras e não qualquer outra? La primera, expressão ordenadora del relato.
Então, ele diz que são 3 motivos. Então, ele tem que organizar isso para o leitor poder entender. Primeiro, quais foram os primeiros motivos? Os segundos e la última. Expresión ordenadora del relato que sitúa al lector em relação ao uso das 3 palavras mencionadas anteriormente. Então, ele diz pra gente, o último motivo é esse. Acabou. Nota que o texto se assemelha a uma espécie de telerana que é conectada a partir de distintas expressões. Então, são expressões que vão ligando aquilo que eu falei, vão ligando as frases. Fazem com que essas frases fiquem coerentes. O que é ter coerência? Que elas falem da mesma coisa. Estas expresiones, por lo tanto, relacionan las distintas partes de la escritura del texto y garanten su organización y su sentido lógico. Hay varios tipos de conectores. Observa a tabla de la página seguinte. Essa página, gente, é muito, muito, muito importante. Vocês vão pegar agora um marca-texto, uma caneta, seja o que for aí. E no livro de vocês, vocês vão sublinhar somente as que eu falar aqui, tá bom? Por quê? Aí tem várias. As que eu falar vão ser as mais importantes, tá? Então, eu gostaria que vocês fossem comigo sublinhando. Adicción suma, ou seja, quando eu quero dar a ideia de soma. Sublinhem aí. E que. Alternância ou equivalência. Quando eu quero dar a ideia de o que é uma alternância? É uma escolha. Então, você tem opções, você vai ter que fazer essa escolha. A mais importante, u. Oposição. Ideia de oposição, coisas contrárias. Você vai sublinhar aí o pero, sin embargo, no obstante, sino que. Essas são as principais. Ordenação, dá a ideia de uma ordem, de que algo aconteceu em uma determinada ordem. Sublinhem aí. Para começar, antes de, enfim, por outra parte. Então, olha só quantas tem aí e quantas a gente vai trabalhar. Explicação. Esto es decir, o sea. Essas são as principais. Comparação, ou seja, quando eu quero dar a ideia de uma comparação para aquilo que a gente até falou na outra aula, né? Da ideia de que uma coisa é superior à outra ou que elas são iguais. Você vai sublinhar aí. Igualmente, de mesmo modo. São as duas principais. De retomada de ideias. Então, eu já falei no meu texto várias ideias diferentes. E aí, eu vou fechar todas essas ideias. Eu vou concluir o meu pensamento. Quais são as principais? Em resumen, em síntese, em poucas palavras. E os distributivos? Os distributivos, gente, ele até existe em português. É uma estrutura que não é muito usada, mas que em espanhol é bastante utilizada. Ela vai dar a ideia de uma coisa ou outra, sabe? A gente vai ter duas opções. Você vai ter, não é como a alternativa que você tem várias. Ali você vai ter duas opções e obrigatoriamente você vai ter que escolher uma. Sublinhem aí as principais. Este, aquele, sea, uno, outros. Essas são as principais. Vamos praticar? Façam os exercícios que estão aí e me entreguem até o dia 30 de abril. Sim, não é até semana que vem. Vocês vão ter 2 semanas para fazer, porque dia 23 é feriado. Então, façam, encaminhem para o meu e-mail. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.